Olá, amigos do Supermotor. Estamos aqui em Interlagos, no templo do automobilismo brasileiro. Vamos aqui conhecer uma novidade bem bacana. É o chinês Haval 6 GT. Ao meu lado, o André Leite, que é o diretor da marca Haval aqui no Brasil. E queria que ele me contasse em detalhes essa novidade para a nossa audiência do Supermotor nas plataformas do tempo. Legal, obrigado, Raimundo. Bem-vindos aí ao Supermotor ao amanhã, né? Então, o Haval é a linha de SUVs que a gente está trazendo. Hoje a gente está anunciando uma pré-reserva desse carro. Ele é uma configuração específica do mercado brasileiro. Ela está na versão GT, vocês vão ver depois uma silhueta mais esportiva. Ele tem um motor um conjunto de tecnologias que a gente está falando que chama e-traction, que combina um motor a combustão turbo, 1.5 turbo e 2 motores elétricos, tudo isso com uma bateria de 34 kWh. Então, isso que a gente está trazendo é uma tecnologia, um sistema de ponta, esse sistema e-traction, que está combinado com um carro que também tem diversas outras tecnologias. Então, todos os sistemas de condução autônomo, a parte de carregamento por indução, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. André, uma dúvida que ainda é recorrente, porque esse universo da eletrificação está chegando agora. A gente tem que perguntar, tem que informar muito para os nossos leitores, ouvintes, telespectadores. Eu queria que você nos explicasse a diferença do híbrido convencional e do híbrido plug-in. Perfeito. Então, o que a gente tem aí, gente? No híbrido convencional, você tem uma bateria. Essa bateria realmente ela movimenta o veículo em geralmente situações onde você tem um esforço maior. Então, quando você está ligando o carro de manhã, vai sair a bateria primeira que entra para fazer o carro tracionar, vamos dizer assim. Então, você vai ter no uso do dia a dia, conforme a sua situação, a bateria entrando pontualmente para estar podendo te conduzir, gerar eficiência, economia de combustível, tudo que aquele consumidor quer. Quando você vai para o plug-in, você está falando de baterias maiores. Então, com as baterias maiores, você consegue fazer ou rodar no modo elétrico de uma maneira muito maior no dia a dia. Então, se você pegar o nosso caso, o GT aqui, são 170 km somente no modo elétrico. Então, você pode rodar. Quem faz um percurso de 17 km por dia, quase 10 dias só rodando na bateria. Sem se preocupar, inclusive, de carregar. Porque às vezes é inconveniente, né? Você chega num lugar que tem um carregador, está lá um carro e você não consegue fazer isso. Então, esse carro, você faz uma carga, você consegue ter uma rodagem boa. Então, esse é um pouco do que a gente tem, que o plug-in vai te entregar essa experiência do elétrico, mas ao mesmo tempo você não fica dependente de você achar um ponto de recarga, você precisar fazer o carregamento da bateria e ficar de repente parado na estrada. Você vai ter um motor a combustão ainda, funciona com gasolina e ele, quando a bateria acabar, ele entra para dar o suporte. Então é o melhor dos dois mundos, que é você dirigir esse carro, que é uma experiência no modo elétrico, mas com a flexibilidade do sistema híbrido. E o convencional, como é que é? O convencional é uma bateria menor, ele vai atuar com o motor de novo em situações específicas, ele realmente vai te dar uma melhoria de eficiência de combustível, você vai sentir nas velocidades ou em percursos muito baixos, na saída do carro, que você está no modo elétrico, mas ele não sustenta, porque ele já consome essa bateria que é maior. Então, para te dar um exemplo, a gente tem uma bateria de 1.6 kWh no nosso híbrido convencional, que é uma bateria grande para um híbrido convencional, e esse aqui nós estamos falando de 34 kWh. Então, essa diferença é que vai te dar o nível de eficiência, o nível de experiência no modo elétrico, de acordo com o seu dia a dia. Ok. E para carregar esse carro, quanto tempo que demora? Então, a gente tem duas maneiras aí de carregar. A gente tem o carregamento em corrente alternada, que a gente está falando aí por volta de 6 horas a gente consegue ter 100% do carro carregado. E um diferencial da GWM no e-traction é que a gente tem uma tecnologia que geralmente só carros elétricos têm, que é o carregamento rápido. Então, o carregamento rápido, como é que ele funciona? De 0 a 80, a gente carrega em meia hora e aí você já consegue ficar tranquilo e rodar com o seu carro. Ah, mas André, eu quero ir até 100. Depois de 80, o carregamento é mais lento para proteger a bateria, é uma questão de segurança, o carro constrói o carregamento dessa maneira. Mas aí são mais 30 minutinhos, nem isso você já está em 100% também no carregamento rápido. E a autonomia? Então, a autonomia é uma das grandes resultados também desse carro. Ele consegue ter aí nos nossos testes combinados entre cidade e estrada, né, que a gente tem tentando simular o uso do dia a dia do consumidor, nós estamos falando de pelo menos 1.052 quilômetros no modo combinado, usando elétrico, usando gasolina, um pouco dos dois. Então é um alcance bem grande aí para o consumidor. E a potência são quase 300, são quase 400 cavalos, não é isso? Exatamente, são 393 cavalos. Nós vamos ter aí também 762 Nm de torque, então realmente o sistema entrega uma performance muito grande. Nós estamos falando aí de 0 a 100 em 4.8 segundos.
mas ao mesmo tempo você tem toda a eficiência de rodar no modo elétrico, na economia de combustível, de você usar, em vez de você colocar 1 litro de gasolina, você colocar 1 kWh, as diferenças de preço são grandes. Então tudo isso vai dar uma experiência e um prazer na performance com uma eficiência no dia a dia ao dirigir. André, como o slogan, a campanha, né, o mote da campanha é Bem-vindo ao Amanhã, vamos ver o que o Haval GT6 nos traz de tecnologia que a gente ainda não conhece. Podemos ir lá dentro um pouquinho? Vamos lá que eu vou te apresentar. Seguindo aqui, André, então nos explique por que Bem-vindo ao Amanhã. O que isso diferencia a marca GWM que estreia agora no Brasil? Muito bom, mano. Vamos mostrar um pouquinho aí do carro para o público em casa aí. Então aqui a gente tem um pouco da dinâmica do que a gente tem do carro. Então nós estamos falando aqui de 2 telas e aí a gente tem aqui a questão do medidor combinado. Esse visor aqui de 10.25 a gente consiga trabalhar, ou o consumidor consiga no dia a dia usar uma outra ferramenta que é o display que a gente tem ali no vidro, que é um head-up display. Então ali você vai conseguir ter informações do sensor de placa, do leitor de placa, você vai ter questões de como você está em centralização de faixa, ele vai te dar velocidade média, então tudo isso você consegue sem precisar olhar num ângulo mais baixo, você fica sempre alinhado com o que está acontecendo na rodovia ou na rua. Depois daqui a gente passa para o nosso display de multimídia, que é um display de 12.3, então aqui você já vê que você tem os ícones de Apple CarPlay e Android Auto, que eles são sem fio, então é só você fazer a programação do seu celular, seja ele iPhone ou o Android, para você começar a usar através de Bluetooth o sistema sem fio. Você vai passar por configurações de um veículo, aqui você tem uma parte que você vai ter um login como usuário, então o carro vai te entender, ele vai te personalizar. Isso é muito importante porque nós temos uma câmera de reconhecimento facial. Isso é interessante, hein? E essa câmera de reconhecimento facial, para saber que o Raimundo gosta de dirigir com o leitor de faixa com mais precisão, com mais interferência, que você gosta de ter uma certa preferência na parte de som, de luz dentro do carro, ele precisa ter esse seu login aqui, para depois, quando você chegar, você digitar os seus dados, ele saber, olha, é ele quem está dirigindo o carro e o carro dele dirige desta maneira. Como é que funciona esse reconhecimento facial? Então, o reconhecimento facial, a câmera tem um leitor, ela vai mapear a sua face, e aí baseado nesse mapeamento ela vai conseguir te dar as suas configurações, ela vai conseguir entender que a sua cara está, de repente, a sua face está se distraindo da condução do carro, então ela vai falar, olha, dirija-se olhando para a pista ou para a rodovia. E ao mesmo tempo tem um outro lado super interessante que ela lê tanto a parte da expressão como também os seus movimentos na condução para saber se de repente você não é uma hora de você parar para descansar. Porque você pode começar a sair muito da faixa, fazer alguma condução que está meio fora de um padrão, ela percebe que sua cara está fechando, o olho piscando mais do comum e ela atua falando assim, olha, acho que está na hora de você parar. Não é só um cafezinho que aparece depois de 1 hora ou 2 horas, que é a programação que geralmente você tem no mercado. Sensor de fadiga tradicional. Exatamente, ela realmente tem uma inteligência por detrás. E isso é importante, porque quando a gente olha aqui na parte do veículo, você tem aqui uma série de submenus aqui, ó, e cada submenu desses, você vai ter um ponto de configuração que você pode estar escolhendo. Né? O jeito que você mais gosta de dirigir, questões aqui é o head-up display, você pode regular a altura desse display, mais para cima ou mais para baixo, você pode angular, você pode ter a projeção dele em azul ou em branco. Então assim, você tem diversas coisas que a gente chama, agora a gente não tem mais entrega de carro, né? A gente tem a configuração do carro. Essa é uma das coisas também que a GWM vai com a Haval construir diferente, porque tem muita tecnologia. É muito amanhã embarcado no mesmo carro e a ideia é da gente passar por tudo isso com o consumidor para ter o uso real dele no dia a dia, para ele poder estar usufruindo ao máximo dessas tecnologias. André, muito obrigado pela entrevista, espero que vocês tenham êxito aí no mercado e até uma próxima. Obrigado a você. E agora, vamos para a pista? Vamos ver como que o Haval 6 GT se comporta aqui em Interlagos? Então, continue nos seguindo. Agora sim, estamos dentro da fera, o Haval 6 GT, e vamos conhecer em detalhes ele aqui na pista de Interlagos. Ao meu lado, eu tenho a honra de ser acompanhado por um piloto que mora na Inglaterra, compete na Inglaterra, que é o Adriano Medeiros. Muito obrigado por me acompanhar nessa experiência, Adriano. O prazer é meu, eu que agradeço.
Bom ter o senhor aqui. Então vamos lá, vamos sair com o carro já está ligado, o carro não tem barulho nenhum, porque claro, é um carro com motor elétrico. Vamos lá, Adriano? A única coisa que a gente vai fazer aqui, que eu quero mostrar algo para o senhor nesse percurso que o senhor vai conduzir daqui até a saída dos boxes, eu vou mostrar para o senhor One Pedal Mode. Okay. One Pedal Mode significa que o senhor vai guiar com um pedal, o pedal do acelerador. Tá. Então eu vou pedir para o senhor acelerar normalmente aqui. E agora o senhor vai perceber que acelerando é só tirar o pé do acelerador e o senhor vai sentir a regeneração do freio. Você não precisa frear, o senhor sente que a redução ele é bem forte, porque ele está regenerando. É o freio regenerativo. O freio regenerativo. Exatamente. Se eu tiro o pé novamente, a gente não precisa nem frear. Esse carro, Adriano, são 393 cavalos de potência, não é isso? Correto, com motor 1.5 turbo. 1.5 turbo, são 2 motores elétricos, né? Sim. E um motor a combustão. Perfeito. São 72 kg de torque, mais ou menos, é isso? 78 kg de torque. 78 kg de torque. Então vamos lá. Agora aqui, saindo dos boxes, a gente vai fazer o launch control. Para a gente ter acesso ao launch control, a gente vai desligar o controle de estabilidade. Uma vez desligado, o que a gente vai fazer agora é apertar o pé do freio com o pé esquerdo, segurar o freio bem forte. Você pode colocar o pé esquerdo. E agora eu vou pedir para o senhor alinhar o carro na frente. O senhor pode acelerar tudo e manter o pé esquerdo freado, acelera tudo. O senhor vai ver que ele vai se preparar, é só tirar o pé do freio agora. Tá. Pode... Para que tiver acelerado tudo, é só tirar o pé do freio? Sim, exatamente. E continuar acelerando? Pode continuar até a saída dos boxes ali. Tá. Eu falo pro senhor... Vamos lá, esse launch control é você apertar o freio, acelerar até o final, soltar o freio e o carro dá aquela arrancada. Exatamente. E o torque inteiro é entregue, porque esse carro elétrico é 100% do torque entregue imediatamente. Então, vamos lá, segura no banco aí que o bicho vai pegar. Pode soltar. E dá uma olhadinha aqui no painel, onde você tem todas as informações do sistema de autonomia. Você sabe a autonomia que você tem no carro, desde a última recarga, você sabe quanto que você está fazendo de milhagem por litro, né? Aqui no momento está em milhagem, mas a verdade é que nós no Brasil usamos quilometragem. Agora fica aqui um pouco na direita. E aqui, quando você vê em verde, significa o torque sendo dado para as rodas, e quando você vê a cor azul, ele está regenerando. Você está desacelerando o carro, ele está regenerando a bateria. Muito interessante, viu? Muito gostoso de guiar, como se fosse um carro a combustão normal. Apesar de ser um carro híbrido plug-in, né? Que o motor traciona muito mais elétrico que a combustão. Praticamente nós fizemos essas duas voltas todas na condução elétrica, não é isso? Sim. A gente vai se manter aqui à esquerda, a gente vai entrar no box. Mas já acabou? Infelizmente. Ah, tá doido, tava tão bom, agora começou a ficar bom. Adriano, de qualquer forma, te agradeço muito aí a sua colaboração, a sua parceria, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Assista tudo, esse test drive aqui, também entrevistas, tudo sobre a GWM, o Raval H6 GT, nas plataformas digitais e o tempo, e também, claro, nos jornais impressos, na Rádio Super. Até uma próxima.